Você sabia que Jesus tem muito interesse na nossa alimentação, tanto espiritual como material? Por isso que ele é o pão da vida. Ele nos dá o pão que brota da terra, que é o alimento para o nosso corpo, mas também nos dá o pão celestial, que é a sua própria vida, que é o Verbo vivo, que é a palavra de Deus. Eu sou seu irmão em Cristo, Enomi Santos, e esse é o seu canal EBD Views Teologia Visual, quando nós estamos iniciando mais uma videoaula para falarmos a respeito da lição de número 4, que tem esse título, Jesus, o Pão da Vida. Que maravilha, não é, meus irmãos? Nós estamos estudando esse trimestre todo sobre o Verbo que se fez carne, o Evangelho de João, com muitas e muitas lições preciosas para nós. E chegamos aqui na lição de número 4, cujo textuário é exatamente o título da lição. Está em João capítulo 6, versículo 48, quando Jesus diz: Eu sou o pão da vida. E nós vamos ver mais adiante que essa expressão eu sou se repete pelo menos 7 vezes no livro, no Evangelho de João, mostrando aquilo que Jesus é, o pão da vida, a água da vida, e nós vamos ver todos os 7, tá bom? Nossa verdade prática de Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Né? É importante a gente saber disso, porque enquanto seres que têm corpo, como nós, né, formado de corpo, parte material e a parte espiritual, o nosso corpo tem sim as necessidades básicas, né, aquelas necessidades que Maslow trata lá na sua pirâmide das necessidades. Necessidade primordiais, que é respirar, comer, beber, dormir, né? E aqui nós estamos falando de comer. Já falamos sobre beber, quando tratamos sobre a água da vida, agora nós vamos falar sobre comer, e comer não apenas a comida física, mas sim uma comida espiritual, que é exatamente isso que Jesus propõe para nós. Vamos lá então, meus irmãos, falando aqui sobre o esboço, né, da nossa lição. Você sabe, nós sempre fazemos esses gráficos, que é o esboço de toda a lição. Temos a alegria de dizer que começamos esse trabalho na internet e saber que Deus abençoe e tem outros irmãos fazendo aí a mesma coisa que nós estamos fazendo. Né? Então, olha só, já falamos do textuário, da verdade prática, agora vamos falar sobre os 3 pontos da lição. Né? Primeiro ponto, Jesus e a multiplicação, Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Então fala da multiplicação de pães e peixes, o milagre, qual era o interesse da multidão. Segundo tópico, Jesus desafia a fé dos discípulos. E Jesus subiu ao monte, o desafio para os discípulos, uma lição de provisão. Terceiro ponto, Jesus, o pão que desceu do céu. Qual é o real interesse da multidão? E aí fala do pão do céu e fala também sobre o que é comer o pão do céu, visto que Jesus está falando aqui de figuras de linguagem, né, para que ele pudesse falar do evangelho, tá? Então ele se utiliza dessas figuras, por exemplo, da água da vida, do pão celestial, tá bom? E então é importante nós entendermos isso. Vamos aqui para a nossa palavra-chave. A nossa palavra-chave, como você sabe, é vida, porque está falando de Jesus, o pão da vida. Então, a palavra-chave aqui é vida. Como todos vocês sabem, a palavra-chave da nossa lição é vida, né? E porque está falando do pão da vida, né? Não apenas do pão físico, mas sim do pão espiritual. E é claro que essa vida aqui não é apenas a vida física, mas principalmente a nossa vida eterna, a vida que o Senhor Jesus
promete para todos nós. Então, vamos lá para o primeiro ponto, que está falando sobre Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. E aqui está falando da multiplicação dos pães e peixes, meus irmãos, que está localizado lá em João capítulo 6, versículo 1 a 14. E para que fique bem claro isso daqui, eu gostaria de mostrar para vocês um gráfico que está falando exatamente sobre isso, né? Sobre a sequência desses fatos, tá bom? Para a gente poder entender. Então, nós temos aqui, primeiramente, falando sobre uma multidão que seguia a Jesus. E depois eu vou mostrar o gráfico comparativo desse milagre em relação aos outros evangelhos, tá bom? Na realidade, isso é o que está falando aqui no primeiro ponto, que vocês sabem, nós temos os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, porque eles são semelhantes, né? A palavra sinótica é semelhante, mas o quarto evangelho, que é exatamente o de João, não é considerado o evangelho sinótico. Porém, este milagre é o único que está figurado, que está registrado em todos os sinóticos e no evangelho de João. Então, você entende aí a importância desse milagre, né? Desse sinal, que na realidade os milagres que são narrados no Evangelho de João são sinais para comprovar a deidade de Jesus, o poder de Cristo, porque o Evangelho de João é todo para mostrar a divindade de Jesus. Então, nós temos aqui nesse gráfico, iniciando com a multidão que segue a Jesus, né? Eles estão sempre atrás de Cristo. E é claro, nós vamos falar mais sobre isso aqui, sobre o interesse da multidão, porque o fato de ter uma grande multidão não quer dizer que todos estão com interesses reais e verdadeiros. A maioria deles estava se interessada no pão ou nas bênçãos que Jesus poderia dar a eles. A prova disso é que depois dessa multiplicação, você tem um episódio acontecendo depois disso, quando a multidão, no dia seguinte, vem atrás de Jesus, vem procurar Jesus, né? Nós temos isso aqui registrado. Por quê? Porque eles estão querendo de novo o pão que perece, e agora Jesus vai mostrar para eles que não é para eles ficarem apenas atrás do pão que perece, né? Apenas atrás das bênçãos, mas esquecendo do abençoador, tá bom? Então, esse ponto aqui é muito importante, tá? A multidão que seguia Jesus, lembrando que isso acontece no período da Páscoa. A Páscoa está falando de salvação, de livramento, então é claro que estava ali se apresentando o Salvador da humanidade exatamente no período da Páscoa, porque na realidade Jesus, assim como na Páscoa era oferecido o cordeiro, não é? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, foi num período bem propício que esse milagre acontece, ok? Um ponto importante aqui é a necessidade da multidão. Por quê? Porque eles sentem fome, né, meus irmãos? Acredito, professor, que é importante que nesse momento aqui você também faça alusão ao contexto histórico. Porque o que é que está acontecendo aqui no contexto histórico? É um contexto de dominação, né? Enquanto na Babilônia os judeus foram levados para a Babilônia, aqui no período romano eles não foram levados para Roma. Eles foram, digamos, escravizados dentro do próprio território, dentro da própria terra deles, né? Então, eles estavam dominados, os impostos e toda a riqueza da nação ia para Roma. Então, é claro que isso ia causar necessidades, né? Fome entre as pessoas, principalmente os mais pobres. Então, a multidão estava necessitada. Esse que é um ponto importante para a gente frisar, tá? E aqui você vê também a responsabilidade dos discípulos, porque
no gráfico comparativo, nós vamos mostrar isso aí, né? Então, há um problema que está acontecendo aqui nesse momento. Qual é o problema? É uma grande multidão que está faminta, que não tem o que comer, e que esse problema é levado a Jesus, né? Alguns evangelhos, né, mostram que o problema é levado a Jesus e outros mostram que Jesus estava vendo o problema, né? Mas quando essa cobrança vem para Jesus, né, seja no sentido de dizer, olha, mestre, despede a multidão para que eles vão em paz, comprar comida nos seus lugares, né? Então, quando essa questão vem para Jesus, aí Jesus coloca de volta essa responsabilidade para os discípulos, né? Por quê para os discípulos? Porque Jesus queria saber qual era a reação dos discípulos, o que é que eles deveriam fazer, né? Alimentem vocês mesmo a multidão. Nós vamos ver isso aqui depois no gráfico comparativo, que é muito importante, tá? E aí chama a atenção, né, a generosidade desse garoto, desse adolescente, deste jovenzinho, que tinha ali o seu lanche, né, o seu pão, os seus peixes, e ele poderia talvez não querer repartir, não querer doar, mas ele doa, né? Porque os discípulos, Jesus pergunta, o que é que vocês têm aí? Senhor, nós não temos nada a não ser um garoto aqui que tem pães e peixes para doar. E esse garoto doa os pães e peixes, né? É quando Jesus, então, agradece aos céus, ao Senhor, pelo que ele estava recebendo ali, por aquele alimento, e a multiplicação acontece. Todos comem, os discípulos ficam de fato extasiados ao ver aquela situação, não é? Dos peixes e dos pães se multiplicarem ali à vista de todos eles. Então isso é algo maravilhoso, né? E depois todos comem e ficam satisfeitos, tanto é que sobrou. E chama a atenção isso que Jesus pede para que eles recolham as sobras em cestos, para que não haja desperdício, como às vezes acontece nos dias de hoje, né? Muito desperdício de alimento, enquanto tem muitas pessoas que estão passando por necessidade. Então, meus irmãos, esse gráfico aí, ele é esse resumo desse episódio, tá bom? É claro que isso... Então, olha só, aqui o nosso comentarista fala do milagre. E há um ponto aqui, meus irmãos, que eu queria falar com vocês, porque ele diz assim, olha, na narrativa, João revela o poder criador e divino, que é capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia, tá bom? Assim, o milagre da multiplicação de pães e peixes distingue-se dos milagres de cura e de outros tipos. Meus irmãos, aqui há um ponto a se questionar, porque quando ele diz aqui que o Senhor trouxe à existência aquilo que anteriormente não existia, mas se você parar para pensar, nós temos aqui, e os evangelhos mostram isso, o caso desse garoto que tinha os pães e tinha os peixes. Tá? E o que Jesus faz é multiplicar a partir do que já existia, tá bom? É importante a gente dizer isso, meus irmãos, porque isso não traz nenhum demérito ao milagre ou ao poder do Cristo. Eu particularmente acredito que se Jesus dissesse apenas assim, olha, consigam cestos. E ele poderia fazer aparecer os pães e os peixes dentro dos cestos sem necessidade de ter aqueles pães e peixes como referência daquele garoto. Mas o que é que isso mostra para mim e para você? Que precisa existir, por isso colocamos aí, a responsabilidade nossa, humana. Porque quando Jesus diz assim, olha, o que vocês têm aí? Ele poderia fazer um milagre
sem precisar de ter a referência, como eu disse. Mas quando ele diz isso, ele está dizendo também: eu posso fazer o impossível, mas vocês têm que fazer a parte de vocês. Irmãos, essa é uma lição muito interessante que, para nós, ela é muito bem aplicada. Por quê? Porque Deus pode abençoar as nossas vidas, Deus pode abençoar os irmãos com prosperidade, não é isso? Exatamente para que a gente abençoe as outras pessoas. Então, alguém chega com a sua oferta, aqui está os pães e os peixes, e Jesus faz o milagre. É assim que ele também quer fazer conosco nos dias de hoje. Então, ele nos abençoa para que a gente possa abençoar outras pessoas, não é? Ele nos dá, porque para todos os efeitos, todas as coisas foram feitas por ele. E para ele, então, aquele menino tendo os pães e os peixes, foi ele que concedeu, mas agora ele ama muito essa parte da generosidade, não é? Da gente entregar, devolver para Cristo, porque aí ele vai fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Ou seja, os discípulos não conseguiriam jamais multiplicar aqueles pães e peixes, mas eles poderiam doar apenas aqueles peixes como referência para Jesus fazer o milagre que nós ou os discípulos não poderiam fazer. Então, esse é um ponto que eu acredito muito importante. Meus irmãos, aqui o nosso comentarista, no terceiro subponto, fala sobre qual era o interesse da multidão, né? E aqui é claro que ele está fazendo alusão àquela questão de procurar a Cristo, de ir atrás de Cristo, de procurar a Deus apenas para receber as bênçãos. E eu sei que ele nos abençoa, porque Hebreus fala sobre isso. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Então, ele vai nos abençoar, ele vai nos recompensar, ele vai nos galardoar, tá bom? Mas olha, o que a gente precisa entender é que a bênção do Senhor, ela é completa, não é? Então, eu não quero só eu não quero só as bênçãos materiais do Senhor. Eu devo querer principalmente o abençoador, porque aí está o problema da maioria das pessoas, né? Eles querem a bênção de Deus, eles querem a bênção do Senhor, mas não querem o abençoador. Não querem seguir o abençoador, não querem fazer a vontade do abençoador, não querem o evangelho do Senhor Jesus, só querem as bênçãos. E aqui realmente há um problema. É por este motivo que você vai ver depois Jesus dando uma reprimenda naquela mesma multidão, na mesma multidão que estava nessa multiplicação, no dia seguinte estava atrás de Jesus. Estava buscando a Cristo. Mas por quê? Pelo pão que perece, né? Isso aí vai ficar muito claro também na continuidade. Vamos lá, meus irmãos, para nós continuarmos aqui. O segundo ponto fala sobre Jesus desafia a fé dos discípulos, né? Veja que Jesus sobe ao monte com os discípulos, e esse subir ao monte é algo muito significativo, porque está falando de um tempo de descanso, um tempo de reflexão, um tempo de meditação e de busca a Deus. Agora, mesmo subindo ao monte, que é uma coisa importante para todo obreiro, toda pessoa que trabalha na obra do Senhor, a gente precisa ter esse particular com Deus, né? Longe das multidões e em total reclusão, para que a gente tanto possa descansar a nossa mente, quanto a gente possa também buscar a presença do Senhor. Isso é muito importante. Jesus fez isso, mas ainda assim, meus irmãos, ele não ficava sossegado. Por quê? Porque a multidão vai lá atrás de Cristo novamente, né? Então,
a Bíblia mostra que as multidões sempre estão atrás de Jesus. Meus irmãos, mas aí eu estava lendo A Espada Cortante, de Orlando Spence Boyer, e ele faz ali um comentário muito pertinente, né? E que eu trago aqui como uma pergunta. Por exemplo, como é que nós vemos as multidões? Como é que Jesus via as multidões, né? Por exemplo, para algumas pessoas, as multidões pode ser um fardo, pode ser um peso, né? Para alguns líderes, as multidões, as pessoas, as ovelhas, o rebanho, pode ser um peso, pode ser um fardo. E a gente sabe que quem lida com ovelhas, né, com rebanhos, você vai ter sim muitos problemas a resolver, porque esses problemas vai vir até quem é o líder, né? Isso aí é um fato. Mas as multidões elas podem ser vistas também por alguns como uma métrica da nossa influência, do nosso engajamento, da nossa fama. Não é isso, meus irmãos? Claro, quanto mais seguidores você tiver, quanto mais pessoas estiver no seu perfil, então ali é tido como alguém influente. Na realidade, você é medido por esta métrica da quantidade de pessoas que seguem o seu perfil, e eu estou falando aqui de uma forma digital, mas isso também acontece de maneira presencial, não é isso? Porque quando diz que é determinado pregador que vai naquela igreja, então a igreja lota, não é isso, meus irmãos? E por que que a igreja lota? Exatamente por causa que tem alguém famoso ali que está pregando naquela igreja, não é? É claro que isso pode ser visto pelo pregador dessa forma. O que é a multidão? É uma métrica para saber o tanto da minha influência, o tanto do meu engajamento. Esse é um ponto que também precisa ser frisado, a forma como se vê as multidões. Jesus não via dessa forma. Não havia nenhum tipo de orgulho, nem de vaidade em Jesus ao ver a multidão que o seguia. Então, como é que Jesus via a multidão? Como pessoas necessitadas. Como pessoas necessitadas, tá? E aqui eu quero mostrar para os irmãos esse gráfico comparativo que eu falei para vocês, né? Eu tentei procurar, mas não achei nada parecido, então, como eu sempre digo, essa responsabilidade acaba sendo minha de fazer. Agora vocês têm aí um gráfico comparativo do milagre da multiplicação dos pães e peixes nos evangelhos sinóticos e em João, tá bom? Olha só, Mateus diz que Jesus viu a multidão e teve compaixão. Isso é muito lindo, não é, meus irmãos? Olha como Jesus via a multidão. A palavra compaixão, o sinônimo dela é compadecimento. A palavra compadecimento significa padecer com, sentir a dor. Então Jesus sentia a fome daquelas pessoas. Jesus sentia a necessidade, não só a necessidade física, mas especialmente a necessidade espiritual. Marcos diz que Jesus se compadece da multidão, e olha como é interessante, por isso que eu gostei desse gráfico, porque eles são complementares, né? Alguns criticam, dizendo que os evangelistas falavam de coisas diferentes. Não, eles estavam dando a visão deles e acaba sendo complementar uma coisa com a outra. Então, o que, que ele está dizendo? Ele está dizendo que Marcos, Jesus via elas como ovelhas que não têm pastor. E o que, que isso significa dizer? Pastor aí são os guias. O pastor aí são os líderes. Porque onde é que estavam os líderes espirituais? Estavam de conchavo com, com Roma, não é isso? Fazendo a vontade de Roma, mais de Roma do que da própria população, do que das próprias ovelhas, as quais eles, aqueles líderes, deveriam pastorear. Não tinham.
pastou aquelas ovelhas, não é? E por isso que Jesus aparece como um bom pastor, né? Em Lucas, Jesus acolhe a multidão e fala do reino, fala do evangelho, mas também cura os enfermos. Olha só, né? Então você vê aí a necessidade. Cada um aborda um fato, né? Em João, Jesus olha para a multidão que o segue por causa dos milagres. Aí você já tem essa diferença, porque já é mostrado aí o interesse da multidão, né? Em Mateus, os discípulos diz para Jesus, né? Jesus, os discípulos diz para mandar o povo embora, né? Os discípulos chegam com um problema dizendo para mandar o povo embora. Em Marcos, os discípulos diz para mandar o povo embora, mesma coisa, mas com a intenção de dizer para eles comprar comida, porque eles não tinham como oferecer comida, né? Em Lucas, a mesma coisa, né? Diz para o povo ir embora para comprar comida. Mas em João, Jesus pergunta a Filipe, né? Onde comprar comida para o povo? E aí a gente vai ver que isso aqui é um teste. Por isso que diz aqui, ó, o desafio para os discípulos. O Senhor Jesus utilizou a situação de uma multidão necessitada para transmitir aos discípulos uma valiosa lição. Os discípulos compreendiam que muitos dos desafios da missão não podem ser superados apenas pelo esforço humano. Por isso que nós falamos daquela questão do garotinho que oferece, né? Os pães e peixes, tá? Então, Jesus faz uma pergunta retórica, porque era na realidade um teste para eles, para saber qual era a reação deles, né? Continuando aqui, em Mateus, Jesus diz, a resposta de Jesus para o problema que é levado a ele é aquilo que ele tinha dito para os irmãos. Ele diz, dê a eles o que comer, ou seja, alimentem vocês a multidão, porque na realidade, meus irmãos, isso é importantíssimo. Somos nós que vamos fazer isso, né? Jesus foi assunto aos céus, mas essa responsabilidade de alimentar a multidão é nossa, continua sendo nossa, com a ajuda do Senhor, porque é Ele que dá as condições necessárias, os suprimentos, os mantimentos, o alimento, para nós fazermos isso, tá? Em Marcos, Jesus diz a mesma coisa, em Lucas, Jesus diz a mesma coisa, dê a eles o que comer, né? Vê que se repete ali, né? Em João, Filipe diz que não tinha como alimentá-los, ou seja, ele coloca ali uma impossibilidade. Embora Jesus estando dizendo, olha, dê vocês, Filipe coloca uma impossibilidade. Mateus diz que a resposta dos discípulos é, nós temos 5 pães e 2 peixes, né? Era o que eles tinham. Em Marcos se repete a mesma coisa, mas frisando que é um garoto, o peixe e os pães é de um garoto. Lucas, a mesma coisa, não tem nenhuma alteração. E em João, 5 pães e 2 peixes, mas aí se acrescenta a pergunta, porque na realidade está falando da dificuldade, né? Porque como 5 pães e 2 peixes vão alimentar uma multidão toda? Porque eles ainda não tinham a consciência de que o Cristo estava ali e que ele ia fazer esse milagre, né? Aí em Mateus você tem aí Jesus dando graça a Deus, agradecendo a Deus pelo alimento que tinha e pelo que ele iria fazer, que é quando acontece então a multiplicação. Ele multiplica a partir daqueles pães, daqueles peixes que foram dados a ele, né? A mesma coisa em Marcos, a mesma coisa em Lucas, Jesus agradece e realiza um milagre, né? Em João, Jesus também dá graça e realiza a multiplicação. Não tem alteração, informação adjacente ou informação complementar nesses casos, né? E aí, para encerrar, em Mateus é dito sobre a sobra de pães que devem ser recolhidas. A mesma coisa em Marcos, a mesma coisa em Lucas, a mesma coisa em João. Enfatizando, então, que não é para haver desperdício, tá bom, meus irmãos? Então, meus irmãos, é importante
nós entendermos isso. Esse desafio continua até os dias de hoje, né? As multidões têm problemas, há pessoas nas ruas, há pessoas em situação de rua, como todos nós sabemos, multidões que precisam ouvir a palavra de Deus, receber o pão do céu, sempre antes de dar o alimento, nós também abordamos a palavra de Deus para eles, falamos da palavra de Deus para eles, né? Ou seja, o pão do céu e o pão da terra, tá bom? Sempre tem que ter isso. Não é possível entregar só o pão terrestre. Às vezes nós vemos pessoas fazendo isso, né? Entregando só o pão terrestre, mas não fazem questão de falar do pão celestial, que é nosso Senhor Jesus, tá bom? Então é importante nós entendermos essa questão da provisão. Meus irmãos, indo para o terceiro e último ponto, para nós encerrarmos aqui, tá? Jesus é o pão que desceu do céu, e aqui vai falar novamente sobre o interesse da multidão, porque foi como eu falei para vocês, na continuidade, no dia seguinte, a mesma multidão vai atrás de Jesus. É interessante que eles vão em um lugar que eles achavam que Jesus estava, e Jesus sai daquele lugar antes deles chegarem e vai para outro lugar, né? E ali eles ficam sabendo de onde Jesus está, e eles vão para aquele lugar onde Jesus está, não é? E já chega, sabe, com aquela cobrança. Tu não estavas ali? Por que tu não estavas ali? Por que tu não estás nos atendendo? Quase cobrando a Jesus nesse sentido. É por isso que Jesus vai e começa a dizer, olha, vocês estão atrás do pão que perece. Vocês precisam buscar o pão celestial. Isso é que é importante, né? João 6:26, e disse, na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Ou seja, para eles o que interessou foi comer o pão, né? E já estavam lá de novo. Esse é o grande problema, né? De nós mostrarmos às pessoas que o nosso Cristo ele está se interessado em dar o alimento da terra. Isso aqui é importante, mas o alimento espiritual é mais importante, porque a comida, assim como a água da mulher samaritana, que Jesus disse, assim como a água vai dar sede, o alimento, o pão, também a pessoa vai ter fome. Mas o alimento espiritual, que é Jesus como pão celestial, meus irmãos, é diferente, tá bom? Então, Jesus vai mostrar ali, e há uma progressão, né, porque são muitos versículos, Jesus vai mostrando sobre o pão da terra, o pão de Moisés, que era o maná, e depois vai falando que assim como o maná desceu do céu, era uma iniciativa divina, também Jesus é este alimento vivo, não apenas o pão, mas o alimento vivo, não apenas o maná, mas o alimento vivo para a alma, para o espírito, para o ser interior, né? Então, é importante nós entendermos isso. No segundo subponto aqui, desse ponto 3, ele fala a respeito do pão do céu, né? E com essa afirmação divina de Jesus dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Meus irmãos, é importante, isso aqui é algo que deve ser pregado nas igrejas, deve ser mostrado nas igrejas, não é? Esse eu sou de Jesus está falando do caráter de Cristo, da natureza do Senhor Jesus. Então, são 7 pontos aqui que a gente pode frisar, como, por exemplo, quando ele diz que ele é o pão da vida, ele está falando que ele é o verdadeiro alimento, que alimenta a alma. Quando ele diz que é a luz do mundo, ele está dizendo que é o verdadeiro conhecimento de Deus, porque luz é conhecimento. Quem está em trevas não tem a luz, não tem o conhecimento de Deus, né? Quando ele diz eu sou a porta, ele está dizendo que ele é o acesso a Deus. É através da porta que a gente entra
nesse caso, para encontrar-se com Deus. Quando ele diz que ele é o bom pastor, ele é aquele que cuida das ovelhas, ele é aquele que protege as ovelhas. Por isso o cajado, né? Por isso o bordão, né? Que é muito importante. Tá? Quando ele diz eu sou a ressurreição e a vida, ele está falando da garantia do futuro. Mesmo que a gente morra, mesmo que a gente padeça, que a gente vá ao túmulo, mas temos a garantia da ressurreição em Cristo. Quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, novamente ele está falando do acesso agora à eternidade. Né? Ou seja, ele é o caminho da verdade que nos conduz à vida e à vida eterna, tá bom? Mas ele diz também que ele é a videira verdadeira, ou seja, nós somos os ramos, nós somos os galhos. Então isso fala de quê? De sustentação, de alimento e de frutificação. Porque se eu estiver conectado, ligado, enxertado, que é a expressão bíblica, na videira, então eu tenho esse sustento em Cristo, eu tenho esse alimento que vem do Senhor, do caule que é a própria videira, e eu, por causa disso, eu também vou frutificar para o Senhor, tá bom? Meus irmãos, também quero dizer para vocês que é importante nós frisarmos, tá? Que esse alimento do Senhor, é importante que a gente diga também, meus irmãos, sobre o que é comer o pão, né? Então nós temos aqui pelo menos 4 pontos importantes sobre o que é comer o pão. E Jesus diz que ele é o pão vivo que desceu do céu e a necessidade de se alimentar desse pão. Então, isso está falando de apetite espiritual. Precisamos ter um apetite espiritual. Nós temos apetite para o corpo, mas precisamos ter apetite espiritual por Cristo, que é o pão verdadeiro. Segundo ponto, precisamos receber Cristo dentro de nós como a comida verdadeira. Meus irmãos, assim como nós nos alimentamos de qualquer um alimento e entendemos que esse alimento faz bem para o nosso corpo, deve fazer bem para o nosso corpo, assim mesmo é nos alimentarmos de Cristo, porque ele vai fazer bem para o nosso corpo espiritual, para a nossa alma, para o nosso espírito. Terceiro ponto importante, tá? Portanto, irmãos, tomar o banquete do sangue, isto significa usufruir os benefícios da salvação por meio do sacrifício da cruz de Cristo, tá bom? Então, eu sei que são linguagens um pouco fortes, porque foi isso que fez com que as multidões rejeitassem a Cristo, fossem embora, já que eles tinham a consciência que não ia se alimentar do pão, que Jesus não ia mesmo fazer o milagre, Jesus estava mostrando um milagre mais excelente, que é exatamente o alimento para o espírito, E isso ficou muito claro no texto, tá bom? Para a gente concluir aqui, o quarto ponto do que significa comer o pão, significa se alimentar da sua palavra, que é a verdadeira comida espiritual. Tá? Alimentar-se da palavra do Senhor. Esse é se alimentar do pão verdadeiro que vai nos dar força no nosso espírito. Assim como a comida física fortalece o corpo, a comida espiritual, que é a palavra do Senhor, fortalece também o nosso espírito, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês e tenha uma aula cheia da presença do pão vivo que desceu do céu. Amém.